Mas vamos entrar aqui então na palavra de Deus. Eu quero falar com vocês hoje, pessoal, a respeito de um assunto muito importante, que é como desfrutar do melhor de Deus. Como que eu faço, pastor, para ter uma vida abundante, para desfrutar do melhor de Deus? A Bíblia garante para nós, não é uma coisa que o pastor está dizendo, é uma coisa que a própria palavra de Deus ela garante, que Deus ele tem uma vida abundante para você, Deus ele tem uma vida rica e abundante para você, para te dar. Agora, para você ter essa vida abundante e viver o melhor de Deus, é necessário você fazer duas coisas importantes, e nós vamos aprender quais são essas duas coisas importantes. É necessário você entender a palavra de Deus. Você não pode perder a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Então se prepare em nome do Senhor Jesus para ouvir essa palavra de Deus em nome do Senhor, tá? Vamos começar aqui no livro de Isaías, capítulo de número 1. Isaías, capítulo de número 1. Isaías, capítulo 1. Nós vamos aprender hoje novamente, para quem está entrando aí na nossa live, vamos falar aqui hoje como desfrutar de uma vida abundante, como desfrutar do melhor de Deus. Tem muitas pessoas, infelizmente, que estão vivendo uma vida arrasada, uma vida de fracasso, uma vida de derrota, uma vida triste, desanimada, para baixo. E aí a pergunta é: por que você tem vivido uma vida tão difícil, se Deus ele tem uma vida abundante para te dar? É uma pergunta às vezes que nós, meus irmãos, fazemos, mas é uma pergunta mesmo que às vezes a pessoa nem sabe responder. Se você ler depois, você pode ler depois em João 10:10, na parte B do versículo, na segunda parte do versículo, que a Bíblia fala que Jesus se manifestou a esse mundo para trazer vida e vida com abundância. Se Ele veio para trazer uma vida para você abundante, uma vida do melhor de Deus, então para que viver uma vida miserável, uma vida infeliz? Pastor, eu só sei chorar. Por que você vive chorando se Deus é a própria alegria? Ai, pastor, eu vivo para baixo. Por que você vive para baixo se Deus ele já te estendeu as mãos para te levantar? Por que você vive uma vida miserável, uma vida de escassez, uma vida que você diz: pastor, olha, eu não tenho nem o que comer dentro de casa? Por que você está aceitando essa vida, se a Bíblia fala que Deus é o Deus da prosperidade? Então as pessoas precisam entender a desfrutar do melhor de Deus. Quando ela aprender a desfrutar do melhor de Deus, ela vai viver, meus irmãos, o melhor de Deus. Quando ela entender o que é desfrutar, o que é, meus irmãos, ela viver o melhor de Deus, ela nunca mais vai padecer. O missionário conta uma história que ele contou, já contou várias vezes no Show da Fé, de uma mulher que ela não conhecia a igreja, não conhecia a palavra, mas aí um dia ela estava desesperada porque ela não tinha nada para comer dentro de casa. Não tinha dinheiro, não tinha alimento. Ela abria a geladeira, não tinha nada na geladeira. Abria os armários, a despensa, não tinha nada de alimento. E ela estava assim realmente chorando de angústia por causa daquela situação. Aí ela foi e ligou, durante a madrugada, ela ligou a televisão e viu um missionário. E aí ela viu o missionário, ela parou ali, ficou observando, ficou ali ouvindo o que o missionário estava pregando. Ela nunca tinha visto, ela nunca tinha ouvido o missionário, mas ela parou, ficou ali, e de repente o missionário falou: olha, talvez você está nos assistindo e você está aí vivendo uma vida miserável, uma vida infeliz, uma vida de escassez. Ela olhou para ela mesma e falou: opa, é comigo. E o missionário falou: olha, você precisa determinar na tua vida, na tua casa, que a prosperidade de Deus vai chegar. Ele falou: mesmo que você olhe fisicamente e você veja, ou não veja nada, não veja nenhum resultado, você tem que determina todos os dias na tua casa, que haverá prosperidade, que haverá abundância na tua casa. E aí o que ela fez? Todos os dias ela começou a fazer isso. Todos os dias ela abria a despensa, ela abria os armários, ela abria a geladeira e ela determinava: Deus, hoje não tem nada, mas vai ter prosperidade aqui, vai ter fartura aqui, vai ter abundância aqui. E ela ficou um tempo fazendo isso. Deus, só vai ter prosperidade, vai ter abundância. E depois ela entrou em contato com a igreja para contar um testemunho. Depois ela participava já dos cultos, procurou a Igreja da Graça lá e frequentava a igreja, mas ela contou o testemunho dizendo o seguinte: que depois disso, depois dessa determinação,
ela começou, meus irmãos, a encher a despensa. Ela até conta no testemunho para o missionário que a despensa dela estava até meio assim que torta, sabe? As prateleiras que seguravam os alimentos, estava até meio pensa assim, de tanta coisa que tinha. A geladeira abria e não tinha espaço nem para colocar mais uma garrafinha de água, de tanta coisa boa que tinha na geladeira dela. A prosperidade chegou. Por que estou falando isso? Porque ela entendeu que ela não era necessário ela passar por aquilo, que não era para ela viver aquilo, porque a palavra de Deus diz que a vida que Ele quer que nós vivamos é uma vida abundante. Então preste atenção no que eu estou dizendo, preste atenção você que está me ouvindo. Se você tem passado alguma luta na tua vida, não importa qual seja a área da tua vida, se é financeira, se é profissional, se é sentimental, se é familiar, se é espiritual, não importa qual a área da sua vida que você esteja passando alguma luta, você tem que entender que Deus tem o melhor para você. Que Deus Ele tem preparado, já preparou para você o melhor da sua vida. Agora você tem que crer, você tem que buscar. E eu vou passar para vocês aqui essas duas coisas importantes, importantíssimas, que você precisa fazer para desfrutar do melhor de Deus. Então, acharam aí? Isaías capítulo 1, versículo de número 19, tá? Isaías capítulo 1, versículo 19, que diz assim, ó pessoal, olha o que diz assim: se quiseres e ouvides, comereis o bem dessa terra. Novamente, ó, se quiseres e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. A verdade é que tem já as duas coisas aqui que eu quero falar com vocês, está aqui nesse versículo. Então vamos começar aqui pelo primeiro, que diz, ó, se quiseres. Esse se quiseres, meus irmãos, é uma decisão sua. Não é uma decisão imposta por Deus. Olha, você vai viver essa vida e você tem que viver essa vida. Deus não obriga a ninguém viver os planos dele. Tá? Guarde bem isso. Deus não obriga ninguém, meus irmãos, a servi-lo, a fazer a vontade dele. Deus não obriga. A palavra de Deus está ali. O caminho está ali. Anda quem quer, faz quem quer, Deus não obriga. Se você disser assim, pastor, eu quero servir a Deus, pastor, eu quero andar no caminho de Deus, pastor, eu quero viver o melhor de Deus, então esse querer é um desejo seu, é uma vontade de Deus, mas não é uma obrigação de Deus, é uma coisa diferente. Que é a vontade de Deus, que você tenha uma vida abençoada, isso é ok, isso é correto. Que é a vontade de Deus, de você viver uma vida abundante, aí beleza. Agora, que é uma obrigação, que Deus está te obrigando a viver uma vida dessa, Deus não obriga, é uma decisão sua. Por isso que a Bíblia já começa dizendo o seguinte, se quiseres, é uma opção, se você quiser, amém. Agora, se você falar, pastor, não quero, amém também. Deus não vai te obrigar, como eu falei, Deus não vai derrubar um raio na tua cabeça. Ah, você não quer? Então vou te castigar também. Nada disso, pessoal. Então a primeira coisa aqui, que muitas pessoas às vezes gostam desse versículo, leem esse versículo, né? E as pessoas só ficam com essa parte, né? Desfrutar do melhor de Deus, comer do melhor dessa terra. Às vezes as pessoas só ficam nesse pedacinho. E elas se esquecem dos dois primeiros conselhos. Primeiro, é querer. E esse querer, pessoal, não é só você falar da boca para fora, ah, eu quero. É claro, se você sair na rua, sai na rua perguntando quem quer dinheiro. Ah, não vai ter um que não vai dizer que não quer. Chega na rua, pergunta assim, pessoal, eu tenho dinheiro, pessoal, olha, eu tenho um celular, quero doar esse celular. Quem quer esse celular aqui, pessoal? Quem quer dinheiro? Né? Tem um apresentador que faz isso, quem quer dinheiro faz o aviãozinho, mas oi, olha só, não tem um apresentador que joga o dinheiro pedindo para as pessoas quem quer dinheiro? Quem que não quer? Agora, eu quero, mas o querer, entenda bem, o querer não é, meus irmãos, simplesmente você falar eu quero. O querer aqui, meus irmãos, é você ter um desejo ardente, efetuoso no teu coração. É igual aquelas crianças que quando elas querem alguma coisa, vai no mercado. Eu falo porque um dia eu já fiz isso, já dei muito trabalho para minha mãe. Quando às vezes minha mãe levava no mercado e eu dizia, mãe, eu quero, não posso, mas eu quero, mas eu quero. E aí fazia aquela birra, claro, isso é até feio, né? Eu sempre falo que, meus irmãos, eu dei muito trabalho para minha mãe nesse sentido.
Mas às vezes o Miguel, graças a Deus, o meu filho não tem esse problema. Às vezes a gente vai num lugar que ele até pede. Se eu falar assim, filho, hoje não, hoje eu não posso, ou em casa tem, ele fica de boa, não fica fazendo birra não. Mas se fizer também, vai levar uns tapas na bunda também. Mas olha aqui, ó. Mas quando uma criança, ela quer porque quer, meus irmãos, enquanto ela não tiver aquilo, ela não sossega, ela não para. Então a gente às vezes até acha assim, pastor, eu também acho feio. Mas por um lado, por um outro lado, meus irmãos, é interessante isso. Por quê? Porque às vezes ela vai insistindo tanto, mas insistindo tanto naquilo, que chega a hora você fala, tá bom, eu vou te dar. Aí ela acaba recebendo aquilo que ela quer. O desejo que nós temos que ter, o querer que nós temos que ter na nossa vida tem que ser dessa forma, da mesma forma. Deus, eu quero essa bênção. Deus, eu quero esse milagre. Deus, eu quero viver uma vida abundante. Eu não vou desistir dessa vida abundante. Eu não vou deixar de viver o melhor de Deus. Eu não vou deixar de ter isso. Eu não vou deixar de ter aquilo. E você vai orando, como essa mulher. Vai haver prosperidade, vai ter prosperidade. E tinha, não tinha nada. Estava faltando. O que havia ali era miséria, o que havia ali era escassez, era dificuldade, era mal, maldade, demônio que havia na casa dela. Mas ela foi determinando, Deus, haverá prosperidade. Deus, haverá a bênção do Senhor. E a bênção chegou. A primeira coisa é você querer. Olha que depois a gente vai voltar aí, tá? Deixa marcado aí na sua Bíblia, aí Isaías 1,19. E vamos lá para o livro de 2 Pedro. Pedro, acho que é 1 Pedro, eu só esqueci de colocar aqui, é 1 Pedro, capítulo de número 2, quase no finalzinho da Bíblia. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Enquanto isso, deixa eu dar um bom dia aqui para o pessoal. Alice Rodrigues, bom dia. Maria Rita, bom dia. Marilene, bom dia. Quem mais aqui? Angélica, bom dia. Rosineide, bom dia, Deus abençoe. Lucas, Deus abençoe também. Angélica, dando glória a Deus. Carlos Eduardo, pastor Carlos, Deus abençoe. A Graziela está aqui, Deus abençoe, Graça, em nome de Jesus. A Edna também, bom dia, Deus abençoe. A Eliane também está aqui nos assistindo, Deus abençoe. A Vilma também aqui, dando o seu bom dia, assistindo aqui, glória a Deus. A Sandra está aqui com a gente também, Deus abençoe, Sandra, em nome do Senhor Jesus, está nos acompanhando aí, e outras pessoas que estão nos acompanhando. Acharam aí, pessoal? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo também de número 2, que diz assim, ó: desejai efetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Tá? Então o que a Bíblia está dizendo aqui, ó? Olha como nós devemos desejar. Versículo 2: desejai, ó, efetuosamente, ardentemente, algo constantemente, aquilo que você diz, não, eu quero, e enquanto eu não tiver, eu não desisto. É claro que isso, meus irmãos, só vale para quando é para uma bênção de Deus. Se você está desejando uma coisa, pastor, eu estou desejando o marido da minha vizinha, eu desejo ardentemente, não, isso Deus não vai, você vai arder, mas vai arder no fogo do inferno. Você vai desejar ardentemente lá no inferno, porque isso não é um desejo de Deus. Quando falamos em desejar algo e lutar por aquele algo, estamos falando a respeito daquilo que Deus tem para você. Tá? Estamos falando do melhor de Deus, estamos falando do plano que Deus tem para a sua vida. É plano de Deus? É na palavra? Está na palavra? É uma promessa de Deus? Então beleza, então deseje, busque, ore, faça propósito por aquilo, como diz a Bíblia, deseja efetuosamente, ardentemente, aí sim você pode orar, crer, acreditar. Mas se está fora da palavra de Deus, às vezes você desejando, pastor, eu desejo o cargo daquela pessoa, como eu desejo o cargo daquela pessoa, como eu quero a posição daquela pessoa, como eu queria, pastor, estar no lugar daquela pessoa, eu quero e vou chegar lá, pastor. Isso, meus irmãos, é um desejo errado, porque se você tiver, vamos dizer assim, o desejo certo, Deus, eu quero crescer, mas eu não quero
estar no lugar de ninguém, não quero tomar o lugar de ninguém. Eu quero que o Senhor me ponha pela minha capacidade, pelo meu empenho, pelo meu esforço, não porque eu estou desejando que aquela pessoa, ela, sei lá, aconteça alguma coisa com ela e eu assuma a posição dela. Isso é um desejo até pecaminoso, né? É um desejo que você tem que tirar do seu coração. Tem gente que, infelizmente, pensa dessa forma: se aquela pessoa morrer, hein, eu assumo o lugar dela. Olha, estou pensando, já está matando até o fulano, está matando já a pessoa. Então, temos que tomar todo esse cuidado, tá? Desejamos efetuosamente. Então, vamos voltar lá para Isaías, capítulo 1, versículo 19, Isaías 1, 19. Então, ele começa dizendo o seguinte, se você quiser, é uma opção sua, tá? Isso aqui eu acredito que ficou bem claro para você, é uma opção sua. Se você quiser, pastor, eu quero. Então, se você quer, o que você tem que fazer? Desejar efetuosamente, ardentemente, de todo o seu coração. Mas é buscar de todo o seu coração. Pastor, eu quero. Então busque. Se você ler depois os Salmos, a Bíblia fala, meus irmãos, que Davi disse assim, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Olha só, para contemplar a sua formosura. Então ele disse, olha, uma coisa eu pedi ao Senhor, uma coisa eu vou clamar a Deus, mas eu não vou ficar parado não, eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou me esforçar, eu vou lutar para isso. É o desejo. Quem quer, meus irmãos, busca. Você quer uma vida abundante? Vai lá, busca. Tem gente que fica assistindo televisão, deixa eu até dar um toque para você, você quer um conselho bom? Tem um ditado que diz assim, né? Se conselho fosse, como é que é? Se o conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Alguma coisa assim. Mas você quer um conselho bom? Conselho da palavra de Deus, de graça para você. Pare de ficar assistindo esses noticiários que só fala de coisa de pandemia, de política, disso, de aquilo outro, e você está se contaminando com tudo isso. Aí você fica colocando essas coisas na cabeça, aí daqui a pouco você fica doido da cabeça. Para com isso. Se você tiver que fazer alguma coisa, deseje a palavra de Deus. Ao invés de você ficar lá assistindo o noticiário, só coisa ruim, assista aqui, a novela de Deus. Fica aqui as notícias de Deus. A Bíblia fala que o Evangelho é as boas notícias, são as boas novas. Assista o Evangelho, veja o Evangelho, acompanhe o Evangelho. Você vai ver o que Deus fez na vida de um, a cura que Deus deu para outro, a restauração que Deus fez na vida de alguém. Então você faz isso em nome do Senhor Jesus. Então vamos voltando aqui então, capítulo 1, versículo 19 diz, se quiseres, beleza, e agora, e ouvides. O primeiro passo, eu acredito assim que até se torna fácil, tá? Não é tão fácil, mas é o mais fácil. Porque a primeira coisa que você vai fazer é você ouvir. Você diz assim, pastor, eu quero ouvir. Aliás, primeira coisa é você querer, segunda coisa é você ouvir. A Bíblia está dizendo, se quiserdes e ouvides. Mas ouvir quem, pastor? Não é ficar ouvindo, meus irmãos, ali o patrão, não é ficar ouvindo ali, meus irmãos, como se diz, ouvindo as pessoas, né? Ouvindo, meus irmãos, noticiário. É você ouvir a palavra de Deus. Pode trazer aqui, as pessoas sabem em casa que nós estamos num propósito aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Então as pessoas, pessoal, elas precisam ouvir, mas ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra do Senhor. Você quer prosperar, você quer ter uma vida abundante, quer a saúde, você quer a bênção para a tua vida, você precisa ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra do Senhor. Tem gente que fica ouvindo, dando ouvido às outras pessoas, e dá ouvido para um, e dá ouvido para outro. Você vai viver uma vida miserável desse jeito. Aí a pessoa fala assim, eu não sei o que eu faço, eu acho que eu vou me separar do meu marido. Deixa eu perguntar para minha amiga o que ela acha. Aí você vai perguntar para uma pessoa que não tem nenhuma estrutura espiritual, ela vai dizer para você, se eu fosse você, realmente eu largava mesmo. Você é bonito, você é jovem, você é isso, você é aquilo outro, e isso e aquilo outro, pronto. Aí você perde toda a bênção de Deus para a tua vida. A Bíblia está dizendo, se você quiser, eu quero. Então preste atenção no segundo conselho. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Eu vou dar exemplo aqui de pessoas na Bíblia
que deram ouvidos para a palavra de Deus e deu certo. Ela deu ouvidos à palavra de Deus e funcionou. Vamos aqui, por o livro de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo de número 5. Versículo de número 3. Lucas capítulo 5, versículo de número 3. Lucas capítulo 5, versículo 3. Olha o que diz aqui, Olha que interessante, Lucas capítulo 5, versículo 3. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando ensinava do barco a multidão. Aqui está falando de Jesus, tá? Jesus falando ali para a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão Pedro, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Meu irmão, você conhece muito bem essa história, hein? Estamos falando da história. Se depois você não conhece, lê a partir do versículo 1 do capítulo 5, você vai entender a história. A Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus chegou na praia, encontrou alguns pescadores ali lavando as redes. Pedro estava, claro, frustrado, porque não tinha pego nada naquela noite. Ele trabalhou a noite toda e não pegou, meus irmãos, nem um peixe sequer, meus irmãos, ali, para comer depois em casa. A mistura de casa não tinha nada. Aí Jesus entrou inclusivamente no barco dele. Eu acredito que talvez ali no momento, eu não sei, estou falando por mim, talvez Pedro estava ali de costas para o barco e lavando as redes, e Jesus vai e entra no barco. Talvez ele nem tinha visto Jesus entrando no barco. E além de entrar no barco, Jesus ainda diz: afasta um pouco da praia. Afastaram o barco e Jesus começou a ensinar. É claro, Pedro deve ter olhado, meus irmãos, aquela cena. Falei: quem que é esse homem no meu barco? O que esse homem está fazendo no meu barco? E aí ele parou para prestar atenção naquilo que Jesus estava falando, naquilo, o que esse homem está falando em cima do meu barco? Aí Jesus foi falando, de repente, quando Jesus terminou de falar, ele olha exclusivamente para Pedro e diz assim: homem, você tem que fazer alguma coisa. E disse para Pedro: Pedro, pega suas redes e volta para o mar de novo. Lança suas redes novamente. Aí o Pedro olha e diz assim: Senhor, isso eu já fiz a noite toda, mas porque o Senhor está mandando, olha só, porque o Senhor está mandando, eu farei isso. E a Bíblia, nós conhecemos o resultado, meu irmão. Ele colheu uma rede cheia de peixes. O que isso significa, pastor? É um resultado de você ouvir a voz de Deus. A rede cheia de peixes é o resultado, a bênção de Deus na tua vida é o resultado de você dar ouvidos à sua palavra. Porque ele podia ter dito assim: o que o senhor entende de peixe? O que o senhor entende de pescaria? E quem é o Senhor? Por que você está em cima do meu barco? Ele podia ter naquela hora perdido a bênção dele, meu irmão. Mas não, Jesus tinha um propósito na vida dele. Se você quiser e você ouvir, você vai desfrutar do melhor. Então, Senhor, tá bom, eu quero. Então vai lá, agora que você quer, ouve a minha palavra, lança a sua rede. Lançou a rede. E quando ele lançou a rede, meus irmãos, ele puxou, a rede estava quase arrebentando. Para quem conhece de pesca, para quem conhece, tem um conhecimento de pesca, eu não conheço muito, mas para quem tem um conhecimento de pesca, você puxar uma rede cheia de peixe a ponto de estourar, irmãos, é muito peixe, é toneladas de peixe. E ele puxou ali, a ponto dele fazer sinais aos seus companheiros e dividir os peixes. Olha a abundância de peixe, meu Deus, aonde havia tanto peixe assim, peixe tinha, mas a bênção só chegou quando ele tinha, meus irmãos, quando ele ouviu a palavra de Deus. Ouça a palavra do Senhor. Quando você fizer essas duas coisas, pastor, eu quero, beleza, primeiro passo. E o segundo qual é? Ouvir a palavra do Senhor. Vamos aqui para mais um exemplo, para dar tempo, tá? Gênesis capítulo de número 22. Gênesis capítulo 22. Aí as pessoas estão vindo aí na igreja, ó. É isso mesmo, pessoal. Venha para a igreja, venha trazer o seu propósito. E hoje é o último dia.
é o dia em que nós estamos determinando a vitória de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Em Gênesis capítulo 22, pessoal, eu não vou ler todo o capítulo não, mas só aqui para você entender, ó, capítulo 22, que diz assim, ó: e aconteceu que depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, o Isaque. Deus deixou bem claro quem era, porque Abraão aqui já tinha um outro filho, que era com Agar, mas não era o filho da promessa. Aí Deus, ele olha para Abraão e diz assim, Abraão, pega o teu filho, aquele que você mais ama, o Isaque, tá? Não é o outro não, o Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Coisa dura Deus pediu para Abraão. Deus falou com Abraão, Abraão, você me ama? Amo, Senhor, mas de verdade, ama mesmo? Senhor, eu amo muito o Senhor. Então faz o seguinte, pega o teu filho, aquele que você mais ama, e vai para o monte de Moriá, e lá oferece ele para mim. Irmãos, a Bíblia fala que Abraão pegou o Isaque, vem Isaque, pegou Isaque, meu irmão, montou ali nos camelos, no jumento, sei lá, no cavalo, e foi, meus irmãos, preparando tudo. Eu estou resumindo a história, tá? Preparou todo o holocausto, preparou tudo, pessoal, e a Bíblia fala que, de repente, quando ele já ia realmente sacrificar o filho dele, veio o anjo, pegou ali no braço de Abraão e falou, não, Abraão, você já provou que você ama a Deus, não faça isso. Mas o que eu quero dizer isso? A Bíblia fala, meus irmãos, que Abraão, é claro, pastor, ele não amava nada, se ele amasse o filho de verdade, ele não faria isso. Eu falo que hoje Deus, ele jamais, ele pediu para Abraão, porque ele conhecia o coração e a estrutura de Abraão. É claro que hoje Deus não vai pedir para você fazer isso, Deus não vai pedir para você sacrificar o teu filho, mas hoje em dia, Deus ele pede para a gente sacrificar muitas coisas, sacrificar a nossa vontade, sacrificar o nosso desejo. Às vezes você tem um desejo muito grande no teu coração e Deus fala, sacrifique esse desejo. Se você realmente me ama, sacrifique esse desejo. Se realmente você me quer na tua vida, sacrifica esse desejo carnal. Às vezes a pessoa quer sair da casa de Deus, quer abandonar a Deus para ir para o mundo, e Deus fala para você, sacrifique esse desejo, tire esse desejo carnal do teu coração. Sacrifica essa vontade sua e faça a minha vontade, obedeça a minha palavra, obedeça a minha voz. Antes, meus irmãos, de Abraão fazer aquilo, Abraão ouviu a voz de Deus. Deus falou com Abraão primeiro. Meus irmãos, o Abraão não fez coisa da cabeça dele, Abraão fez o que Deus estava mandando. E aí o resultado, a bênção de Deus veio sobre Abraão, irmãos. Às vezes nós temos que sacrificar o nosso tempo, sacrificar, meus irmãos, talvez o nosso desejo. Ontem, por exemplo, eu já estava me preparando para ir deitar, para ir dormir. E aí, de repente, eu estava até com sono, estava cansado, mas de repente eu senti, não, vou orar. Eu falei, Kelly, eu vou orar. Aí eu falei para ela, entrei no quarto e fui orar. O que eu fiz? Eu sacrifiquei um tempo do meu sono para falar com Deus. E ali eu fiquei, eu acho que uns 20, 25 minutos ali no quarto, não foi muito tempo, foi rápido, mas ali eu falei gostoso com Deus, ali eu falei, ali meus irmãos, tudo que eu tinha para falar com Deus. Deus abençoe a minha vida, me dá um descanso, abençoa a igreja, abençoa as lives de amanhã, me dá uma palavra, Deus, me dá isso, Deus perdoa os meus pecados, limpa o meu coração. Ali eu acho que foi uns 20 minutos mais ou menos, falei com Deus, coloquei no altar de Deus e penso, meu irmão, dormi igual uma criança, igual um bebê. Mas por que eu falo para você? Podia ter ido dormir? Podia. Mas Deus falou, vai lá orar. Vem falar comigo. Opa, deixa eu ouvir a voz de Deus. Deixa eu sair, mas estou com sono. E a carne grita, não, vai dormir, vai descansar. Amanhã você tem que acordar cedo, amanhã 6:30, você tem que estar de pé. Mas a gente tem que matar, sacrificar esse desejo. Sacrificar esse desejo. Às vezes você diz assim, ou não só sacrificar uma coisa péssima, mas às vezes sacrificar, por exemplo, não, eu vou para a casa de Deus, eu vou fazer a obra de Deus. É um sacrifício que você está fazendo pela obra de Deus, pela obra do Senhor. E resultado, a bênção de Deus veio sobre Abraão. Mas vamos aqui, só para a gente enxugar aqui, agora eu vou dar para vocês o exemplo de pessoas, meus irmãos, que ouviram a Deus, mas não ouviram
mas não exerceram, não, meus irmãos, entenderam, fingiram ali, meus irmãos, que não era com eles. Vamos aqui primeiramente, para Jeremias, capítulo de número 7. Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo de número 7, versículo 23. Olha só o que diz, Jeremias 7, 23. Olha o que diz assim, mas isso lhes ordenei, uma ordem, mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Não é a voz do telejornal, não é a voz do grupo de família, não é a voz, meus irmãos, das pessoas, é a voz de Deus. Ele falou, olha, é uma ordem, pessoal, uma ordem, dê ouvidos à minha voz. E olha o que ele disse, e eu serei o vosso Deus. Deus, ele só vai ser o Deus da nossa vida quando nós demos ouvidos à voz dele. Não adianta você falar, Deus é o Deus da minha vida, e você fica dando voz ao vizinho. Não, então o vizinho é um Deus da sua vida, então. Porque a sua voz, a voz que você tem que ouvir, tem que ser a voz de Deus. Então, novamente, olha o que ele diz, eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andar em todo o meu caminho, que eu mandar, para que vos vai bem. Quer mais? Mas não ouviram. Olha só que pena. Infelizmente isso aqui que tem acontecido nos dias de hoje. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração maldoso, malvado, e andaram para trás e não para diante. Irmãos, desculpa falar, mas o que tem de gente que está andando para trás, está andando igual Michael Jackson. A única pessoa que eu vejo andando para trás é igual Michael Jackson, né? Ele está virado para frente, mas anda para trás, né? Vai assim, né? Mas tem gente que na vida, ela só tem andado para trás. Mas por que, pastor? Deus está falando, olha, eu dei uma ordem. Qual é a ordem? Se vocês ouvirem a minha voz, eu serei o Deus da vida de vocês, e vocês serão o meu povo. Eu farei de vocês uma bênção. Agora, vocês não deram ouvidos à minha voz, vocês não quiseram fazer a minha vontade, inclinaram os seus ouvidos e os desejos de vocês para os seus próprios desejos, deixaram que o seu coração maldoso, malvado, levassem vocês para caminhos diferentes. E qual foi o resultado? Vocês só andam para trás e nunca vão andar para frente. Olha, gente, isso aqui é sério, hein? Muito sério. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Mas olha o que aconteceu, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Aí Deus falou assim, eu enviei a vocês os profetas, os homens de Deus, as pessoas de Deus, para pregarem a palavra, para madrugarem por vocês em oração, e mesmo assim vocês não deram crédito nenhum. Gente, isso aqui é muito sério. Tem muitas pessoas que ao invés de andarem para frente, estão andando para trás. Pessoas que eram para ter sucesso e está tendo fracasso. Pessoas que eram para ser felizes, estão, meus irmãos, se tornando pessoas infelizes. Pessoas que eram para estar crescendo, estão, meus irmãos, caindo, sendo derrubados, sendo fracassados, sendo destruídos, justamente porque não têm ouvido a voz de Deus. Deus está falando aqui, quem ouvir a minha voz, eu serei o Deus da vida dela, e esse povo será o meu povo. Mas como vocês não deram ouvidos à minha voz, só começou a acontecer coisa ruim na vida de vocês. Eu enviei os profetas, enviei os homens de Deus, enviei as pessoas na vida de vocês, para trazerem palavra, para orarem por vocês, para darem um conselho para vocês. Mas qual foi o resultado? Vocês endureceram o coração, endureceram a cerviz e fizeram pior. Sabe o que é isso?
Pior do que os pais. Tem muitas pessoas hoje que não estão dando ouvidos à palavra de Deus, dando ouvidos a outras coisas e têm feito coisas, têm agido pior do que o incrédulo. Pior do que o incrédulo. O ímpio, aquele que não tem conhecimento nenhum da palavra, aquele que fala besteira, aquele que faz o que der na telha, aquele que só faz coisa que não presta. Tem muitos cristãos que, pelo fato de não estar ouvindo a voz de Deus, estão fazendo pior do que eles, pior. Porque eles ainda estão fazendo porque não têm o entendimento da palavra. E você que tem entendimento da palavra, está fazendo pior do que eles, deixando de ouvir a palavra de Deus, deixando de ouvir a voz do Senhor. O que diz Isaías 1,19? Se quiseres e ouvires quem? A voz de Deus. Você quer ter uma vida abundante na tua vida? Você quer viver uma vida, desfrutar do melhor de Deus? Então obedeça a palavra de Deus, ouça a palavra do Senhor. Vamos aqui para mais um. Eu até não coloquei aqui por causa do nosso tempo, tá? Mas eu só vou citar para vocês aqui, pessoas, meus irmãos, que ouviram a voz de Deus, mas não deram atenção, não deram credibilidade à palavra. Se depois você ler Jonas, capítulo 1, você vai ver, meus irmãos, que Jonas era um profeta, hein? Um profeta pequeno, né? Um pequeno profeta, mas era profeta de Deus. Mas que quando Deus deu para ele uma ordem, vai até Nínive e prega contra aquele povo, a Bíblia fala que ele fugiu da presença de Deus. Ele ouviu, mas ele fugiu. Um outro caso, Saul, ele não ouviu. Depois você lê lá 1 Samuel. A Bíblia fala, meus irmãos, que Deus falou para Saul: destrua todos os amalequitas, destrua todos os inimigos. E o que eles fizeram? O que ele fez? Não destruiu. Ele foi lá e poupou, meus irmãos, ali o rei de Amaleque. Ele fez, meus irmãos, ali muitas coisas que foi a sua vontade. Quer um outro exemplo? Atos capítulo 5, Ananias e Safira, que tiveram ali a oportunidade, eles ouviram ali, meus irmãos, o Pedro dizendo: é isso mesmo? É verdade? Tiveram a oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeram, ouviram e morreram. Todas essas pessoas aqui, meus irmãos, menos o Jonas sofreu, mas depois ele se arrependeu, ele ouviu pela segunda vez a voz de Deus. Mas já Saul e Ananias, meus irmãos, ouviram a voz de Deus e o fim deles foi trágico. Meu irmão, isso não é o fim de Deus para a tua vida. Esse não é o fim que Deus ele tem para você. Deus não quer te ver dessa forma. Qual é o desejo de Deus para a minha vida, pastor? Que você desfrute e do melhor dele, do melhor de Deus na tua vida. Se você querer e você ouvir a voz de Deus, você vai desfrutar de uma vida abundante em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Põe essa palavra hoje no teu coração. Pastor, eu quero, deseje, mas ouça a palavra de Deus em nome de Jesus, tá?